Já imaginou se você pudesse pegar aquela sua aplicação financeira, aquele seu investimento que está guardado lá na corretora ou no seu banco, e ele pudesse dar algo perto aí de 100% de retorno em apenas um ano? Parece muito bom, né? Uma vez que você consegue aí hoje 12%, 13% ao ano, isso sem contar os impostos no mercado financeiro. Bom, existe uma estratégia que é muito antiga, milenar, que nossos avós e nossos bisavós já faziam há muito tempo atrás, que é a alavancagem com o mercado imobiliário e que vai permitir você tirar aí 100% ou mais de retorno financeiro por ano. E isso não é balela, não é golpe, é o que muitas pessoas fazem no mercado imobiliário. E eu vou ensinar hoje, tintim por tintim, nessa estratégia para você poder aprender a como alavancar seu patrimônio e aí realmente fazer aí o seu patrimônio multiplicar muito rápido em pouco espaço de tempo. Bom, se você já gostou dessa ideia, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem possa ter interesse. Fechado? E fica aí no vídeo até o final para você entender em detalhes como funciona essa estratégia. Olá, meus amigos, eu sou o João Pedro Luz, corretor de imóveis experiente e investidor iniciante, e hoje eu vou dizer para vocês, tintim por tintim, da estratégia de revenda no mercado imobiliário. Bom, o primeiro passo que você precisa entender é que você precisa estar no local certo para investir. Não adianta você fazer essa estratégia em regiões que valorizam apenas a média nacional, que é mais ou menos 4 a 5% ao ano. Isso não vai dar certo. Então você precisa ir para cidades que têm uma valorização acima da média. E isso, primeiramente, é muito fácil de descobrir. Você vai entrar no site FIPZAP e vai baixar o relatório do FIPZAP. Ele sai todo mês. E ali você consegue ver quais cidades estão valorizando mais do que a média nacional. Hoje você tem aí, das 5 cidades mais valorizadas do Brasil, 4 estão no litoral de Santa Catarina. A gente tem Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema, a gente tem Vitória no Espírito Santo, a gente tem São José e também Florianópolis. São as cidades que hoje são as que mais se valorizam no Brasil. Então, atenção para essas cidades, tá bom? Bom, o que a gente vai fazer para poder aprender a alavancagem financeira com revenda? Primeiro, você tem que escolher o local certo. Então, vou dar o exemplo de Porto Belo, que é uma cidade que ainda não aparece no FIPZAP, mas que está apresentando uma média de valorização aí acima de 20% ao ano. E a gente, para poder ter uma visão conservadora dessa projeção de investimento, a gente vai adotar uma valorização anual bem conservadora, até meio pessimista, de 15% ao ano, beleza? Então vamos lá. Além disso, essa cidade ela tem uma condição de pagamento de aporte financeiro muito baixa e por isso permite que você consiga essa alavancagem percentual maior. Como é que a gente vai conseguir 100% de retorno anual? E a minha visão e a de muitos investidores aqui na região é que você liquide o seu investimento entre o terceiro e o quarto ano do seu investimento. Nesse caso, você vai conseguir aí 300% de retorno financeiro. E eu vou te explicar como, tá? Então fica nesse vídeo até o final. Bom, a primeira premissa que precisa ser entendida é que, diferente do mercado financeiro, a valorização no mercado imobiliário ela é em cima do valor do bem e não em cima do seu aporte financeiro. Vou dar um exemplo. Imagine um imóvel no valor de R$500 mil. Nesse imóvel, para comprá-lo, você precisa pagar uma entrada de 7%, ou seja, R$35 mil. E você vai pagar uma parcela mensal de R$2 mil e reforços anuais aí na casa de uns 25 mil. João, onde é que tem esse imóvel? Porque aqui na minha região é muito mais caro. Beleza. Quando você fala do Brasil afora, você tem uma condição de mercado de aporte financeiro pior, diferente, porque o período de obras ele é menor, normalmente 3 anos. Então você tem que botar muito aporte financeiro inicial. Por isso, recomendo as cidades do litoral catarinense, como Itapema e Porto Belo. Nessas cidades, o período de obras ele é maior. Como você vai vender o seu imóvel antes dele ficar pronto, você não precisa se preocupar com o prazo que ele vai ficar. Pode ser uma entrega lá para 2032, ou seja lá qual for o prazo, que você vai conseguir fazer essa alavancagem. No caso, é até melhor, porque quanto mais tempo no período de obras, mais o imóvel se valoriza. Então você imagina esse imóvel e a sua entrada é 3 mil, sua parcela mensal é 2 mil e o seu reforço anual é 25 mil. Fechado? Esse imóvel está lá no contrato. Você comprou ele hoje e você assinou dizendo que você vai comprar esse imóvel de 500 mil. Você deu 35 mil reais de entrada e você vem pagando 2 mil reais por mês. Depois de 12 meses, você vai ter pago os 35 mil da entrada e mais 24 mil dos 12 meses pagando 2 mil reais. Isso dá um total de aporte de 59 mil reais que você aportou no primeiro ano. Porém, o seu imóvel que está no contrato, 500 mil, ele valorizou 15%. 15% de 500 mil, e não do aporte, não é 15% dos 59 mil. Essa é a grande diferença em comparação ao mercado financeiro.
Você só tem a valorização em cima do que você botou de grana. E no mercado imobiliário, você consegue a valorização em cima do valor do bem. Então, o seu imóvel já vai estar valendo 575 mil, ou seja, ele se valorizou mais do que você botou de dinheiro. Nesse momento, você pode revender o seu imóvel. Porém, para revendê-lo, você provavelmente vai concorrer com a construtora, que ainda pode ter algumas unidades à venda. E para você tirar o seu lucro, você vai ter que pedir de entrada o valor que você botou até então, que é 59 mil, mais o seu lucro de 75 mil. Isso se você colocar o preço do seu imóvel no preço que ele está valendo. Porém, a construtora, se ela tiver alguma unidade no mesmo preço que o seu imóvel, a condição de pagamento que ela vai oferecer, ela é melhor do que a sua, porque ela vai conseguir vender esse imóvel com 7% de entrada. Então, em vez de você ter que pedir uma entrada de 59 mais 75, ou seja, o total de 134 mil, a construtora vai estar recebendo ali 40 e poucos mil reais de entrada, que é 7% dos 575. Então, sua condição junto à construtora ela fica pior. Por isso, eu não recomendo que você venda o imóvel no primeiro ano. Além disso, você provavelmente vai ter que pagar a corretagem da venda. E aí a gente está falando de 5 ou 6% em cima de 575 mil. Esse valor ele vai corroer a sua margem de lucro. Então, para você ser competitivo com a construtora, você provavelmente vai ter que botar o seu imóvel abaixo do preço que ele já está valendo um pouco, para compensar o futuro comprador pagar uma entrada maior. Você pode colocar ele à venda, por exemplo, por 540, você vai ter um ganho de 440 mil reais e vai estar com um preço mais interessante do que o da construtora. Só que você vai ter que pagar a corretagem. E a gente está falando aí, se for 5%, de 25 mil. E se for 6%, de 30 mil. Né? Mais ou menos, um pouco mais. Né? Então, os seus 40 mil de lucro, né? Ele já vai ter sido praticamente corroído. Então, o que eu recomendo? Segure mais um ano ou dois. O ideal é que você venda entre o terceiro e o quarto ano, e eu vou explicar por quê, tá bom? No segundo ano, você vai pagar o primeiro reforço anual, que é 25 mil. E você vai pagar mais 12 prestações de 2 mil. Então, você vai pagar 25 mil mais 24 mil, o total de 49 mil. Só que o seu imóvel, ele depois de mais 12 meses, ele vai valorizar 15% em cima dos 575 mil que ele já valia. Ou seja, ele vai valorizar mais uns 80 e poucos mil reais. Ele vai estar valendo algo perto de 660 mil. A partir desse momento, já fica interessante vender, porque o seu ganho ele já é dos 75 mil do primeiro ano e mais uns 85 mil do segundo, ou seja, seu imóvel já está valendo 160 mil a mais. Inclusive, provavelmente a construtora já vai ter vendido todas as unidades, então você não vai ter concorrência com a própria construtora. Nesse momento, você pode pedir uma entrada de 150 ou 140 mil, mais o que você botou de dinheiro, e aí você vender o seu imóvel e ter esse lucro. Porém, você vai ter que pagar também a comissão dos corretores que venderem o seu imóvel. Bom, do terceiro para o quarto ano é que a mágica acontece. Você vai ter um imóvel valendo mais ou menos aí uns 660 mil, que ele vai valorizar mais 15% em cima disso, ou seja, algo perto de 99 mil reais que ele vai ter esse valorizado. E aí esse valor desse imóvel vai para 750 mil o valor de mercado, sendo que no contrato ele está por 500. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar ele à venda, por exemplo, por 720 mil ou 700 mil, por exemplo, para ele ficar o imóvel mais barato, melhor da prateleira, disponível à venda no mercado. E aí, com esse gap de 200 mil reais, você pode pagar uma comissão de 35 mil ou 40 mil, que seria 5 ou 6%, e ainda vai ter uma diferença aí de 160 mil que você vai ter de lucro. Porém, você botou no primeiro ano 59 mil e você botou no segundo ano 49 mil, ou seja, o total de 118 mil reais. E você vai ter um lucro de 150 mil mais ou menos. Então a gente está falando aí de 150% de lucro do segundo para o terceiro ano. E se você levar até o quarto e até o quinto ano, isso pode chegar a 200%, 250% ou até 300%, se a valorização manter essa acima da casa de 20%. Então esse é o cenário de você investir com revenda, fazendo alavancagem financeira. Você retira o patrimônio, retira o que você colocou de dinheiro e coloca no outro imóvel e vai fazendo isso e formando patrimônio. Tem investidores que são muito arrojados e compram em lote, compram 5 unidades, 6, 10, 20, etc. E fazem essa alavancagem de uma maneira mais agressiva, formando um patrimônio muito rápido aqui no mercado imobiliário. Então é isso, essa é a estratégia de alavancagem financeira com revenda. Mas cuidado, a revenda ela não é tão simples porque
ela depende um pouco da liquidez, né, da oferta do momento. E isso não dá para prever direito. Se você, na hora que quiser vender o seu imóvel, tiver muita oferta de outras construtoras, isso vai dificultar e talvez você tenha que baixar muito o preço do seu imóvel. Então, o ideal é que você tenha uma janela de tempo de previsão para revendê-lo mais longa, para que você possa aproveitar do momento de mais escassez de produto no mercado, para nesse momento você vender e aí conseguir vender pelo melhor preço possível. Fechado? Bom, vou deixar aqui embaixo o PDF Mestre das Oportunidades Imobiliárias, que ele está gratuito, onde você pode aprender como identificar as regiões que mais se valorizam no Brasil. Eu já falei de Porto Belo e de Itapema, mas você pode usar os ensinamentos desse PDF para identificar regiões aí onde você mora, perto de onde você está, que possam se valorizar mais do que a média nacional. Está gratuito, não precisa deixar dados, nada, é só clicar e baixar, beleza? E se você quiser saber qual é a melhor oferta para você fazer a alavancagem financeira com revenda, eu tenho um produto certo para você no momento em que você me chamar. Então tem um link aqui embaixo que você pode falar comigo no WhatsApp direto e a gente pode conversar, marcar uma chamada em vídeo para eu explicar um pouco mais aí sobre a cidade, sobre esse método, inclusive com uma planilha online, eu posso compartilhar com você numa chamada em vídeo, para você entender esses números na prática e a gente poder aí escolher uma oferta que vá atender essas demandas para você poder formar patrimônio de uma maneira muito mais rápida do que no mercado financeiro. Fechado? Mas é isso, eu fico por aqui, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com quem possa ter interesse. Fechado? Valeu, até o próximo vídeo.